Fala rapaziada, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui é o Leandro Nogueira do canal Publicidade Fácil. E hoje eu desenvolvi um vídeo, estou desenvolvendo um vídeo especificamente para a turma que a gente montou lá no WhatsApp. A ideia dessa turma é tirar dúvida de quem precisa, ajudar quem está com certa dificuldade dentro daquilo que eu sei. Se for alguma coisa que eu não sei, a gente junto lá tenta trocar ideia e desenvolver. Eu acho que é uma parada assim interessante para todo mundo e eu acho que ajuda um pouquinho. Aí estão as minhas redes sociais, dá uma olhada lá no canal, se inscreva lá, põe o sininho, essas coisas todas que vocês sabem. É, eu quero fazer um grupo pequeno, mas caso vocês queiram participar, tá aí o WhatsApp, é só mandar pelo WhatsApp informando. E essa é a primeira aula da dúvida de um aluno que perguntou assim, cara, eu preciso entender como fazer um logotipo e tal, enfim, conceito. E a gente juntou todos os questionamentos e eu fiz um vídeo, estou criando um vídeo em cima dessa ideia de iniciar a criação de um logotipo. Então vamos começar. Quero deixar claro que todos os logotipos desse vídeo foram conceituados e desenvolvidos por mim, tá? Leandro Nogueira. Então vamos começar. Bom, primeira coisa, vamos entender o que norteia o desenvolvimento de um logotipo, que a gente imagina que é o nome da empresa. E eu coloquei em primeiro lugar, assim que a pessoa já sabe o nome da empresa, a gente não está falando de naming aqui, a gente não está falando de criação de nome, então a gente está partindo do princípio de que o nome já existe. Esse nome, ele já é a catapulta para todos os nossos conceitos, para criar o conceito. E vocês vão perceber que a partir do momento que vocês estiverem um conceito criado, desenvolver um logotipo é muito mais fácil. Primeiro ponto, eu coloquei cores ali em primeiro lugar, por quê? Porque muitos clientes já vêm com ideias de cores. Isso eu aprendi na prática, de forma empírica ali, que o cliente já vem com ideia de cor. Eu quero essa cor. E a gente tem que trabalhar em cima da cor deles. Acho justo. Claro que ele pode também deixar em aberto. E para isso a gente vai falar um pouquinho ali no estudo de cor. Mas eu coloquei cor em primeiro por conta disso. Depois vem a parte conceitual, que a gente vai entender em relação ao nome da empresa, o produto, a história, que aí a gente junta e cria um conceito. Aí a gente vai falar de estudo de formas e de cores. A ideia de como você vai trabalhar essas formas, o Gestalt em cima disso, a gente vai falar um pouquinho. E isso, gente, tem pessoas que já vêm com isso definido também. Eu quero isso, isso e isso. Mas a gente vai falar disso. Escolha de fontes é fundamental para que o seu logotipo tenha consistência, a escolha exata da fonte, tá? E a gente também já tem um vídeo sobre o estudo de fontes. O equilíbrio, esse logotipo precisa ser equilibrado, principalmente nos casos que a pessoa fala assim, ó, eu quero isso, quero isso, quero isso e quero isso no meu logotipo. Acreditem, existem pessoas assim. E mercado de trabalho pede isso, e a gente faz. As aplicações. Para o meu logotipo ter valor, eu preciso desenvolver as aplicações e mostrar para vocês como a gente faz isso. Então, eu só sinalizei algumas aplicações lá, porque isso facilita a venda. Mas lá para frente, e não vai ser hoje, a gente tem o desenvolvimento gráfico e a apresentação. Vamos lá? Travou aqui, mas vamos embora. Vamos continuar. Então, vamos começar a fazer a nossa aula. Então, vamos começar falando de cores e entendendo um pouquinho o espiral de cores. Também já tem um vídeo aqui, eu vou deixar tudo na descrição aí, que existe esse vídeo de cores também, existe o de fonte, eu vou deixar tudo aí, mas depois, se for o caso, a gente faz algumas coisas específicas. No caso, esse estudo de cores, gente, a gente precisa entender o prisma de cor. Como uma cor se relaciona com outra, aonde está o preto dentro disso, aonde está o branco dentro disso, e a gente precisa entender esse prisma de cor.
Não é uma aula de cor especificamente, eu não vou entrar batendo forte nisso, vou deixar aqui um link, mas depois a gente pode fazer outras, tá? Mas aqui, para vocês entenderem, essas cores elas precisam se conversar, elas têm a tonalidade dessa, o espiral de cor ele bate de um lado com o outro, é mais ou menos assim, vocês veem que combina, mas depois a gente conversa um pouco sobre isso, tem a aula aqui. Mas a ideia é que a gente precisa explorar todas as cores. Eu vejo as pessoas trabalhando muito com as cores básicas, com as cores primárias, com as cores daquela paleta de cor que tem aí no seu CorelDRAW ou no seu Photoshop. Vamos explorar mais as tonalidades. Isso vai dar um diferencial no seu logotipo. E essas cores, muitas vezes eu deixei aqui antes, porque tem gente que já escolhe e você pode simplesmente trabalhar um pouco dessa cor, mas essa cor também muito vai ter a ver com um conceito que vai vir a seguir, e que é disso que a gente vai falar. Esse conceito, a gente precisa entender que ele parte de alguns princípios. A gente pode conceituar em torno do nome da empresa, a gente pode conceituar em cima do produto que essa empresa trabalha, e a gente pode conceituar em cima da história que tem esse produto, que muitas vezes não é nem relacionado ao nome e nem relacionado à história familiar. Desculpa, e nem relacionado ao nome da empresa e nem ao produto especificamente. Muitas vezes ele é relacionado a uma história familiar. Então, entendeu? Eu coloquei aqui história da familiar. Vou arrumar na hora. Não é história da familiar, é história familiar. Então, existe a história familiar, existe o motivo do nome que foi escolhido, existe a origem do produto, que não necessariamente retrata o produto especificamente. Às vezes esse produto se origina de outra coisa. Também, às vezes, a gente pincelar isso dentro de um conceito é bacana, muitos clientes gostam. Então, um elemento não pode matar o outro elemento. Todos esses elementos precisam estar em harmonia. Então, por exemplo, eu não posso me basear numa história familiar que mate especificamente ou o nome da minha empresa ou a história desse produto. Então, tem que ter uma conjunção. E a gente vai entender um pouco disso. E a partir de agora, a gente vai começar a ver alguns logotipos que eu produzi e como eu produzi esses logotipos, beleza? Então, vamos embora, vamos começar. Quando a gente escolhe o nome da empresa, é bem direto. Tá? Eu preciso ver o nome dessa empresa e colocar isso no logotipo. Então, na brasa, eu precisava mostrar algo que tivesse fogo. Ficou bem claro esse na brasa aqui. A mesma coisa, Super Ducks. O Super Ducks é um super pato e a gente precisava deixar esse pato mais... apesar dele ter enviado o estilo do pato, a gente deixou ele mais... não digo furioso, mas mais descolado, por ser um super pato. Como é um jogo também, e tem um personagem que tem óculos lá, que o pessoal monta, eu coloquei isso no pato. Então, assim, eu peguei o nome da empresa e, claro, peguei o produto e pincelei o produto. Olha como é interessante. Mas ele foi baseado no nome da empresa. Bem como o Pedra 90. Esse cliente ele já veio com a cor definida e já veio com o formato da fonte definida, até porque a fonte não é nada demais, é uma fonte comum. Mas ele quis que fosse uma pedra 90, a pedra cantada 90. Então, ficou muito ligado ao nome da empresa, o logotipo. Ele adorou, eu gostei do resultado, é simples, é direto e é legal. É Pedra 90 Log, que é uma empresa de logística. Beleza? Então, vamos embora. É muito fácil a gente entender a relação com o nome da empresa, mas é legal também a gente entender a relação com o nome do produto, em relação com o produto produzido. E aí começam a ficar mais legais, são os logotipos que a pessoa geralmente gosta, porque você dá uma olhada e associa ao produto. Primeiro aqui é o KimiClean. Como é uma indústria química, ficou fácil, né? A identificação se torna um pouco mais fácil. Se você olhar aqui também, o formato do Q, ele também lembra um pouco aqueles produtos químicos lá. É interessante. Os recipientes do produto químico. Eu vou deixar a TAP Informática por último, porque esse é um logotipo que eu fiz lá atrás e eu tenho bastante carinho por ele, a gente vai conversar sobre ele. Já falei isso, tem post disso também aqui.
E existe o Dr. Mário Abraão, que é um logotipo que sempre me rende muitos clientes futuros, renderam e espero render ainda mais, que é a ideia de ortodontia e ortopedia facial. A gente criou um aparelho no logotipo dele. Ele adorou, ficou simples, ficou direto, ele achou muito legal e trouxe um resultado bacana para a gente. Agora, em relação à Tapa Informática, eu consegui fazer algo bem direto com o nome. Ou seja, eu ainda, além de valorizar o produto, eu valorizei o nome, que é TAP. Então eu fiz um T e o I, e se vocês olharem atentamente, é um menino, um jovem, trabalhando no computador, mexendo no computador. A ideia foi essa. A ideia foi próxima a isso. Como o público-alvo era adolescente, a ideia também faz lembrar um pouco um fliperama, e é dentro disso que a gente trabalha a parte de informática, a parte de jogos e a parte de computação em si. Achei bem legal e ficou baseado em relação ao produto, que é computador. Tá aí o nosso logotipo. Beleza? A partir daí, a gente parte para falar um pouco da história. Bom, quando a gente investiga um pouco a história do produto, a gente traz alguns elementos para o nosso logotipo. Então, Curiae é o nome de uma empresa e Cúria é onde os advogados, que vem a ideia da advocacia, é onde essas pessoas se reuniam na Grécia para debater sobre o futuro enfim, a forma de justiça que essas pessoas debatiam. Eu não sabia disso, eu só soube depois que eu pesquisei. E então a Cúria é aonde eles se concentravam e eram próximo àqueles monumentos gregos antigos que tem aquelas pirâmides, pirâmides não, desculpa, que tem aqueles pedestais. E o Curiae foi em cima da história por trás de um nome, de um produto, enfim. Então, essa torre que tem ali remete à história da criação, porque é um produto advocatício, então remete à história da criação do direito. É muito legal você buscar a história, porque você aprende também. Já em relação a esse Cowboy Burger, que é algo muito direto, ele mistura um pouco de história familiar com a ideia da origem do produto. Primeiro, que Cowboy, eles queriam forçar muito no touro, na ideia de rodeio. Esse touro aí, ele é um touro muito famoso no Brasil, e a gente tentou reproduzir ou achar algo que reproduzisse o estilo de salto dele. Então, o touro, se não me engano, se chama touro bipolar, e a gente foi em cima dele. Mas tem uma explicação mais a fundo desse vídeo aí, tá? Depois vocês podem dar uma olhada, também vou deixar aqui no link. Se vocês repararem, tem 6 estrelas, que são os personagens os personagens da hamburgueria, que no caso são os hambúrgueres. E esse formato escolhido aí, a gente vai falar de formas mais à frente, mas esse formato aqui, ele volta à história, tá? Ou seja, é o formato bem próximo à arena de rodeio mais famosa do Brasil, que é a Arena de Rodeio de Barretos. Ele tem um formato bem próximo a isso aí, claro que a gente fez uma alteração, mas a ideia foi buscar dentro desse formato. Então fica bem interessante. A gente também colocou um hambúrguer ali em cima, porque ele pediu ter uma referência do produto, mas reparem, não é o principal. Beleza? E aí a gente entra na história de formas e cores, ok? Primeiramente, vamos falar do mundo infantil. E a ideia do mundo infantil, eu queria fazer esse logotipo com formas diretas, bem diretas. Achei uma fonte que eu consegui fazer essa fonte modificando, tirando fundo, em partes bem concretas, né? Então fica fechado, você consegue ver ali o retângulo, a esfera de forma bem clara. Então a gente chamou atenção para isso, bem como as cores.
como é masculino e feminino, a gente precisava trazer essa ideia. Os pássaros são pássaros que ela pediu, mas eu tive que criar um formato diferente, porque isso são imagens que a gente pega na internet. Como ela exigiu isso, eu tentei dar uma... porque ela já tinha esse pássaro como logotipo. Então eu dei uma mudada. Ele está um pouquinho diferente do que vocês vão encontrar aí. E fiz o equilíbrio entre, no caso do pássaro, macho e fêmea, feminino e masculino. Eu acho que ficou bem interessante, usando somente a ideia de formas e cores para definir esse logotipo. Então o nome não tem, a fonte utilizada não é algo de outro mundo, enfim, foi mais baseado no estudo das formas e das cores. O outro caso do LaboraClean, ele ainda um pouco além, porque ele veio com as cores e com a obrigação de ter essas cores, e o que é mais legal, que ele tinha que ter um microscópio. O que eu fiz? Peguei um microscópio comum, mas eu coloquei algumas gotinhas e trabalhei bacana a ideia da análise clínica dentro desse tubo aqui de ensaio. Fiz uma ideia bacana e coloquei as cores que ele pediu, que era a cor do time de futebol dele, que também é do meu, e a gente foi e colocou as cores aí. O que fica bacana é que essas cores são exatamente verde e grená do time, que é o Fluminense. Beleza? Então tá aí o logotipo e a ideia de cor. Agora a gente entende um pouco a escolha de fontes. Também está aqui na descrição do vídeo lá a explicação sobre fontes, um pouco mais evoluída. A gente pode fazer outros vídeos falando sobre isso, mas essa ideia aqui mostra bastante como a gente dividir estilos de fonte. Vamos lá. Gustavo Cerqueira é um advogado. E a ideia foi, ele queria de qualquer forma, uma pena. Eu achei muito forçado colocar a pena como logotipo. Eu busquei naquela ideia que eu tinha aprendido anteriormente sobre a Cúria e coloquei e uni um conceito ao outro. Ele particularmente adorou, e a gente fez aqui um nome simples, usamos uma fonte bem comum, justamente porque é um estilo de produto que tem que mostrar seriedade, algo mais firme. A gente usou cinza dentro disso também, só para mostrar algo mais firme. No caso da Plus Health, já é uma empresa de saúde, a gente precisou usar tons claros, tons que remetessem à saúde. Linhas, essa fonte foi uma fonte exclusiva que eu fiz para ela, são duas meninas, e é algo totalmente exclusivo que são formados na ideia de linhas corporais e da seriedade que precisa para você, porque é de ergonomia empresarial, da seriedade que você precisa passar. Então, Plus Health ficou dentro desse elemento. Beleza? Então, sem serifa, algo mais sério. A Toca da Coruja vende salgados e lanches. Porém, eu me baseei no nome. Só que eu queria colocar, no nome não, desculpa, na imagem do nome, que também é uma imagem comum, mas a gente precisava dar um pouco mais de graça para esse logotipo, né? Para essa explicação da Toca da Coruja. Então eu fui lá e entendi um pouco sobre o comportamento da coruja e, obviamente, como todo mundo sabe, a coruja é um animal noturno, nem todas, mas a maioria é um animal noturno, e eu busquei uma fonte um pouco mais sombria. Busquei uma fonte um pouco mais fechada. Se vocês repararem, ela é uma fonte um pouco mais próxima, é um pouco mais dark, só que as fontes dark, elas são muito dark. Então o que eu fiz? Eu tentei buscar algo meio dark e meio moderno. Eu acho que o resultado foi legal, eu consegui chegar a um elemento bacana. Nosso próximo logo, Relíquia dos Reis, é de um livro que se passa na Itália, e essa fonte é muito bacana, porque é uma fonte originária da Itália, e ela tem serifas, se vocês repararem, e ela também remete, porque essa história remete a tempos atrás, então também fui ver as fontes originais da Itália e fontes antigas. Então eu cheguei a essa fonte aí, e acho que remeteu bem bacana a capa do livro. Beleza? O nosso caso seguinte é
é um caso de elemento já mais rústico, mais artístico. Rústico não, desculpa, artístico. Que é o caso do Josi Arts. E o logotipo escolhido foi como se fosse uma pincelada artística, a fonte escolhida. Lembrando que aqui pouco importa o visual que a gente escolheu de simbologia, tá? Importa mais a ideia de fonte. E nesse caso, a fonte de arts remeteu de forma bem interessante àquilo que eu queria passar, que é o lado artístico. Aliás, esse logotipo, a moça adorou, adorou o jeito da escrita, adorou tudo, então foi bem legal. Agora, esse Delícias AKK, eu separei por dois motivos. Primeiro, porque ela queria algo bem infantil. Se vocês olharem, eu coloquei o logotipo bem infantil, porque ela queria remeter à filha dela e tal. E segundo, ela precisava de cores fortes, porque ela queria remeter, porque ela vendia comida, empadão, essas coisas assim, doces e salgados, mas era doces e salgados mesmo, comida, era empadão, era carne seca, era algo assim. E o que eu queria era fazer um logotipo que contrastasse um pouco com a fonte usada. Eu queria algo bem forte no logotipo e uma fonte infantil. O resultado deu certo, ela também gostou. E como a gente sempre conversa, é importante a gente atingir o nosso público. É claro que tecnicamente a gente precisa tentar algo dentro de um formato. Mas esse caso não era uma empresa, era uma moça que fazia salgado dentro de casa. Então a ideia principal nesses casos é atender o que ela precisa e ela adorou. E aí a gente já entra na questão de fazer um logotipo que tenha equilíbrio. Esse caso geralmente é quando a pessoa chega com algo extremamente definido. Foram esses dois casos. Nesse primeiro caso aqui, a pessoa já chega assim, o cliente já chega assim: eu quero um rolo de pizza no logotipo, eu quero que tenha formato de delivery, eu quero o Mamas em vermelho, eu quero as cores da Itália e eu quero que tenha madeira no logotipo, algo assim. Aí eu fiz dentro desse formato que ele pediu. Ele falou: pô, mas eu achei muito Itália. A minha família é da Itália, mas a gente é do Brasil, então eu queria algo do Brasil também. Enfim, eu precisei unir tudo dentro desse logotipo. É bacana que é um logotipo que, assim, tecnicamente muita gente, não sei o que, não tá tecnicamente legal, não é assim, não funciona assado. Porém, é um logotipo que me deu extremo resultado. Muitas pessoas que viram o logotipo dele entraram em contato com a gente. O trabalho de identidade visual que ele faz hoje é um trabalho muito legal e entra dentro daquilo que eu sempre defendi. Um logotipo bom, ele depende de toda um suporte de identidade visual. Senão, um logotipo por si só dificilmente se sustenta. Eu sempre brinco que o logotipo da Coca-Cola, que ganha todos os prêmios, que é uma escrita e tal, se ele fosse criado hoje para qualquer marca, ele seria um logotipo ruim. É claro que muita gente não vai falar isso, mas ele seria logotipo ruim. O que sustenta o logotipo da Coca-Cola ser excelente? Eu também acho excelente. Extremamente genuíno, só eles têm daquele jeito, e qualquer um que cria a partir disso vai remeter a Coca-Cola, mas isso muito se dá pelo trabalho de identidade visual que eles construíram em torno desse logotipo. Então, entendam, um logotipo sozinho não funciona. Você precisa ter um trabalho de identidade visual muito forte por trás disso. Isso vale para a Nike também, enfim, por aí vai. E se você for pegar bem, a Adidas são as 3 listas. Ou seja, ela depende muito mais da identidade que ela vai criar nas suas peças do que do logotipo em si. E esse da menina Sapeca, que é uma história dela, se a gente pegar aqui, no caso do produto, é uma história pessoal dela que não tem exatamente nada a ver com o produto que ela vende. Mas ela quis. Se você olhar esse logotipo, a maioria vai falar que é loja de criança, enfim, produto relacionado para criança. Isso aqui são laticínios. Ela vende laticínios e ela impôs esse formato para o logo dela, porque
remetia ao passado dela. E assim, como é muito pessoal, não vou entrar muito em detalhes, mas era tipo assim, quando ela fazia alguma bagunça lá no celeiro e tal, o pai dela desenhava uma carinha dizendo que estava feliz ou não com ela. Se estivesse triste, a carinha era triste; se estivesse feliz, a carinha era feliz. E como ela conseguiu passar isso adiante, ela buscou essa história dela e o logotipo do laticínio dela, que está dando muito certo, porque depende da identidade visual, lembrando, ficou desse formato. Então a gente teve que colocar laço rosa, menina sorrindo, escrita relativamente infantil, de criança, o rabisco para posicionar o fato de que ele desenhava em giz na parede do estábulo e o desenho em boneco de palito. Tudo isso junto, eu precisei muito equilibrar essa peça. E a gente chegou a esse resultado que deu muito certo. A gente usa só o menino na sapeca separada também, mas no geral ficou assim. Beleza? Agora, para a gente finalizar, é a ideia de como a gente aplica para a gente vender melhor. Eu vou criar uma aula só disso. Mas reparem, quando a gente aplica o logotipo de uma lanchonete, mas que está relacionado ao cowboy, quando a gente aplica em um chapéu, isso aguça a vontade do cliente. No caso do GM, foi uma aplicação que é de rastreadores, foi uma aplicação em um fundo, em um fundo metálico. Nesse caso é um advogado é um escritório de advocacia, tá? É Ferreira de Brito, e eu apliquei numa caneca que é muito utilizada por eles, e eu apliquei numa caneca vermelha porque é a cor que a moça gosta. Olha como funcionam as coisas. Fazenda Paiol, ele também é laticínio, é outro laticínio totalmente diferente, e são produtos deles, da terra e tal, e eles colocam em etiquetas, né? Muitas etiquetas que eles colocam para vender. Então a gente colocou a etiqueta do laticínio Paiol, ficou bem legal. No caso do Bem Gelato, aplicação simples de logotipo, isso é um mockup que a gente acha facilmente aí na internet. Eu estou colocando aplicações distintas para vocês verem. Então é a aplicação em um cartão de visitas normal. Também existe uma aplicação num picolé, porque eles vendem picolé. Existe também a aplicação em uma identidade voltada a picolé. E no caso do CSA, desculpa, foi já uma apresentação, uma aplicação-apresentação, porque eles são empresa de segurança do trabalho e tal, mas voltada para o meio ambiente, e eu coloquei mais voltado para isso. Beleza? Entenderam? Gostaram? Eu espero que sim. Deixa o like aí. Se quiserem participar do grupo, deem uma ideia. Qualquer dúvida que vocês quiserem tirar, mande o recado. Eu sempre deixo claro que eu sou um designer mediano, ou seja, eu trabalho para público médio, não tem nada de fantástico. Vocês não vão encontrar em mim aquele algo genial, eu não sou, estou muito longe disso. Beleza, gente? Espero que vocês tenham realmente gostado. Um grande abraço e até mais.